O aumento da destruição da Amazônia e do Cerrado no início de um governo eleito com a promessa de priorizar a questão ambiental. Um aumento que segue uma tendência registrada em anos anteriores. Um aumento que não deve ser revertido tão cedo. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 10 de abril de 2023, dia em que o governo Lula completou 100 dias. Lula que foi eleito com a promessa de reverter o aumento do desmate na Amazônia e retomar políticas ambientais descontinuadas pelo antecessor. Mas o desmatamento está crescendo. Os 3 primeiros meses de 2023 foram marcados pela elevação das áreas destruídas na Amazônia e no Cerrado. Segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre janeiro e março foram eliminados cerca de 845 quilômetros quadrados de floresta na Amazônia. Esse desmatamento na região fica atrás só do registrado no primeiro trimestre de 2022. Ou seja, é a segunda pior taxa já verificada para o período desde que o monitoramento começou a ser feito, em 2015. No Cerrado, foram mais de 1.300 quilômetros quadrados devastados, um número recorde para os últimos 5 anos, já que os registros começaram em 2018. O desmatamento na Amazônia teve números mais altos em Mato Grosso, no Amazonas e no Pará. No Cerrado, os estados mais devastados foram Bahia, Piauí e Tocantins. Os dados dos 2 biomas são do DETER, o Programa de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, que monitora diariamente as regiões por meio de satélites. Esse programa do INPE foi criado com o objetivo de ajudar o IBAMA em operações de fiscalização do desmate na Amazônia. O DETER é um dos 3 sistemas de monitoramento do INPE. Esses sistemas se diferenciam pelos satélites usados e pelas políticas públicas para as quais eles servem de apoio. O DETER é divulgado em tempo real. O sistema orienta ações mais urgentes de fiscalização. Ele é útil para auxiliar órgãos ambientais a reprimir o desmatamento com rapidez, mas os seus dados não são a medida definitiva da devastação no país, como o próprio INPE costuma ressaltar. Já o PRODES, o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, é divulgado uma vez ao ano e serve de suporte para o planejamento de políticas de longo prazo na floresta. O terceiro sistema se chama Terra Classe. Ele é responsável por qualificar o desmatamento na Amazônia Legal, indicando como o solo desmatado é utilizado depois da retirada da cobertura vegetal. Os números mais imediatos do DETER apontam para a tendência na evolução do desmate ao longo do tempo. Se em 12 meses o DETER indica sucessivos aumentos da devastação, é provável que a taxa global divulgada no fim do ano confirme o dado. A análise dos números calculados pelo DETER também deve levar em conta a resolução espacial das imagens geradas pelos diferentes satélites usados no programa, que é menos precisa que a do PRODES. Outro elemento é a cobertura de nuvens na floresta, que varia de um mês para o outro. Por isso, comparações com a diferença de poucos meses devem ser feitas com cautela. A devastação na Amazônia tem registrado altas desde 2013, depois de ter caído nos anos 2000. Com a posse de Jair Bolsonaro em 2019, esses números dispararam. O governo Bolsonaro encerrou o mandato com cerca de 60% de desmatamento a mais que nos 4 anos anteriores dos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. A área perdida desde 2019 é maior que a do estado do Rio de Janeiro. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. Além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas, o Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Não é preciso derrubar nenhuma árvore. É só replantar os 30 milhões de hectares de terra degradada que a gente vai poder viver sem derrubar madeira, sem fazer queimada e sem precisar invadir os nossos biomas.
Você ouviu aí o Lula em seu primeiro discurso depois de ser empossado presidente, prometendo acabar com o desmatamento no país. Poucas horas depois da posse, em 1º de janeiro de 2023, o presidente assinou decretos para fortalecer o combate ao desmatamento, restabelecer o Fundo Amazônia e retomar o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, esvaziado no governo anterior. Então, depois de tudo isso, como o desmatamento aumentou no primeiro trimestre de 2023? As ações do governo Bolsonaro, que teve uma gestão marcada pelo desmonte na política ambiental do país, são uma herança ruim para Lula, segundo especialistas em meio ambiente. As medidas adotadas nos últimos 4 anos são um dos principais fatores que mantiveram em alta os índices de devastação nos 3 primeiros meses de 2023, de acordo com ambientalistas. O Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva, disse que o aumento das taxas de devastação aconteceram apesar de diversas ações do governo, como o aumento das multas por desmatamento e por outras infrações, das apreensões e destruições de bens relacionados às infrações ambientais e dos embargos de propriedades. O Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, disse para o jornal Folha de São Paulo que o Instituto e outros órgãos de proteção ambiental ainda sofrem com a falta de equipe para as atividades de fiscalização. A reversão da alta do desmatamento pode ser demorada. Especialistas apontam que a tendência é que, pelo menos na Amazônia, a destruição piore ainda mais a partir de abril, quando terminam as chuvas na região. Essas chuvas costumam diminuir ações predatórias, ou seja, uma mudança na tendência de alta do desmate deve demorar ainda um tempo para acontecer. Essa é a avaliação do próprio governo, que acha que as taxas só devem começar a diminuir no fim de 2023. No primeiro mandato de Lula aconteceu algo parecido. Lula assumiu em 2003 quando o desmatamento estava em ritmo acelerado. A destruição chegou a um dos maiores níveis da história em 2004. Na Amazônia, por exemplo, foram registrados mais de 27 mil quilômetros quadrados derrubados. Os números só não foram maiores do que os registrados em 1995, que teve quase 30 mil quilômetros quadrados. O quadro começou a mudar a partir do segundo ano do mandato. De 2004 a 2012, o desmatamento na Amazônia registrou queda de 83%, depois do governo federal, nos mandatos de Lula e Dilma, ter implementado políticas públicas de combate à atividade, reunidas no chamado PPCDAM, o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. A menor taxa da série histórica foi divulgada em 2012. O desmate parou de cair depois de 2012, nos governos de Dilma e Michel Temer, por motivos como a aprovação do novo Código Florestal, que foi considerado mais permissivo, o abandono da demarcação de áreas protegidas, como as terras indígenas e unidades de conservação, e os cortes orçamentários no Ministério do Meio Ambiente. Aí, com a chegada do Bolsonaro ao Palácio do Planalto, os dados de desmatamento na Amazônia deram um salto. Além de revogar os decretos de Bolsonaro, desde janeiro, o governo Lula conseguiu implementar medidas para reativar o Fundo Amazônia, iniciativa que reúne doações de países para projetos de conservação e combate ao desmatamento da floresta. Também reestruturou o Ministério do Meio Ambiente e criou o Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, e iniciou uma operação para combater a crise na terra Yanomami, maior território indígena do país. Mas membros do governo admitem que todas essas ações são limitadas pela escassez de servidores para fiscalizar e repreender os crimes ambientais que contribuem para a vulnerabilidade dos biomas. Quase metade dos cargos no IBAMA, no ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e no Ministério do Meio Ambiente, estão vagos desde o governo Bolsonaro. Além disso, as ações pelo meio ambiente são ameaçadas por contradições dentro do próprio governo. Entre elas está o anúncio feito pelo Ministério de Minas e Energia no fim de março de que pretende transformar o Brasil no 4º maior produtor mundial de petróleo. Para isso, pretende explorar a foz do rio Amazonas. Essa exploração é o novo alvo da Petrobras. O projeto da margem equatorial, que vai da costa do Amapá até o Rio Grande do Norte, já foi defendido pelo presidente da estatal, o Jean Paul Prats, e pelo ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Mas a proposta de exploração vai na direção oposta do que a ciência defende para combater as mudanças climáticas, que é diminuir a exploração de fontes de energia suja, como o petróleo.
Além disso, a exploração do local é considerada arriscada, segundo um parecer técnico do IBAMA. A área abriga um dos maiores manguezais do Brasil e é rica em biodiversidade e recursos para pesca. Outra contradição que gera desconfiança no discurso pró-meio ambiente que ajudou a eleger o Lula foi uma fala de Geraldo Alckmin, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento. No fim de março, ele defendeu a exploração de potássio em uma terra indígena do Amazonas. Ele diz que a exploração do mineral na terra do povo Mura representa a possibilidade do Brasil deixar de importar o produto, que é usado como fertilizante. Mas a atividade tinha sido suspensa pela Justiça Federal do Estado sob a alegação de que as terras que Alckmin defende explorar são usadas há 200 anos pelos indígenas. Enquanto isso, a grande aposta do governo para combater o desmatamento é o PPCDAN, o plano de ação que tinha sido paralisado por Jair Bolsonaro e foi recriado agora por Lula e Marina Silva. A promessa é que o plano retome as mesmas ações de 2004, ações que foram cruciais para combater a destruição do meio ambiente. Entre as novidades do novo PPCDAN estão a criação de planos de controle do desmatamento para outros biomas do país, como a Mata Atlântica. O texto também retoma uma iniciativa de combate ao desmatamento no Cerrado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentou nos seus 100 primeiros dias de mandato não só o aumento do desmatamento e outros desafios administrativos, mas também a urgência de debelar ameaças à democracia. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o início do governo. Marcelo, por que existe essa marca dos 100 dias? Por que é relevante prestar atenção nesse momento? Bom, essa marca dos 100 dias, ela na verdade foi importada dos Estados Unidos, onde ficou mais forte nos anos 30. Isso por causa do presidente Franklin Delano Roosevelt, que em 1933 aprovou dezenas de medidas para combater a Grande Depressão em 100 dias. Enfim, o Brasil acabou sendo um dos países que acabou adotando essa marca informal. Os 100 dias são usados de referência por dois motivos principais. O primeiro é que esse período costuma ser um momento de popularidade relativamente mais alta de um governo recém-eleito, o que a gente sabe que no Brasil não é exatamente tão simples em 2023. E além disso, esses 100 dias seriam uma espécie de ensaio sobre o que vai vir pela frente. Então, você já começa a ter uma ideia do que o governo vai tentar fazer e quais são as relações que ele vai construindo com diferentes grupos. E Marcelo, quais são os principais temas que dominaram os 100 primeiros dias do novo mandato de Lula? Olha, é difícil a gente falar sobre esses primeiros 100 dias sem lembrar que logo no comecinho a gente teve um dos maiores ataques contra a democracia brasileira desde o fim da ditadura militar. Então, um dos principais temas desse começo de terceiro mandato do Lula foi justamente desarmar esse golpismo, especialmente nas Forças Armadas. Mas também teve outros momentos de crise, como a crise dos Yanomamis. Mas o governo até agora não foi só um resolvedor de crises, né? Também teve a proposta do novo arcabouço fiscal, as críticas aos juros, a guinada na política externa, os decretos para desfazer medidas armamentistas do Bolsonaro, a volta do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, o começo da relação com o Congresso e com a oposição, o bate-cabeça com ministros, enfim. No geral, foi bastante coisa que aconteceu, mas vale a gente dizer que nesses primeiros 100 dias foi um governo bastante voltado a desfazer coisas que o Bolsonaro tinha feito e a relançar programas que marcaram as gestões anteriores do PT. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a O Que Estamos Lendo, que é um sucesso entre os nossos assinantes. A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos de comunicação do mundo, sobre economia, política, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e muitos outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. A formulação, implementação e avaliação de políticas públicas depende da análise de indicadores econômicos, sociais e ambientais. Mas esses dados muitas vezes são desencontrados e nem sempre são facilmente transpostos para a situação que está sendo analisada. Uma maneira de contornar esse problema é a adoção da síntese científica.
O Lucas Zacari escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência e a gestão pública entre os seus temas de cobertura. Lucas, explica pra gente o que é a síntese científica e como ela pode ajudar a formular políticas públicas. A síntese científica é uma abordagem feita por grupos de pesquisa que junta dados e informações já conhecidas e coletadas por outros pesquisadores para gerar novos conhecimentos e questionamentos. Um uso desse tipo de trabalho é servir como base para a formulação de políticas públicas, ou seja, fazer um trabalho próximo e colaborando com o poder público. Ela é uma abordagem relativamente recente, e os grupos de pesquisa que trabalham com esse método, eles são chamados de centros de síntese. Hoje existem 15 centros espalhados pelo mundo, a maioria nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, existem 3 grupos de síntese científica. O Simbiose, que é o Centro de Síntese de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, criado pelo CNPq em 2017, o Biotasíntese, que foi criado em 2022 e é sediado na USP, e o Cimaclim, que foi lançado em fevereiro pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no Recife. Todos eles lidam com questões ambientais, que estão em alta por causa da crise climática e podem se beneficiar muito da relação entre a ciência e a política pública. Os centros brasileiros já promoveram, por exemplo, projetos de síntese em temas como a gestão de áreas marinhas, a degradação amazônica, mudanças climáticas e a identificação de áreas de polinização natural. Lá no texto eu conto mais alguns exemplos e falo também sobre os desafios dessa abordagem, como a disponibilidade e a harmonização dos dados. O texto do Lucas você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do aumento do desmatamento nos 3 primeiros meses de 2023, passando pela marca dos 100 dias do governo Lula e terminando com a importância da síntese científica, durma com essa. Com roteiro, produção e narração de Aline Pellegrini, narração de Letícia Arcoverde, edição de texto de Conrado Corsalete, participações de Marcelo Rubissec e Lucas Zacari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até lá!